Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei 13.019 de 2014. Vamos entender esta lei, entender o funcionamento dela e, claro, como que ela pode ser perguntada em provas de concurso público, que o nosso estudo aqui é focado e direcionado para quem vai fazer algum concurso, então, que exige a Lei 13.019. E aí, no final do conteúdo, quando a gente terminar a análise desta lei, tem as questões simuladas. Eu elaborei 16 questões, pegando os principais pontos da lei, para que vocês possam treinar. E o ideal, então, é que vocês assistam toda a aula, treinem com as questões, e depois que resolverem as questões, eu também faço a correção em vídeo, para a gente esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Bom, pessoal, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Vamos começar a conhecer a Lei 13.019. Primeiro, o que é essa lei? Qual é o sentido dela? Esta lei, ela estabelece as regras que devem ser observadas nas parcerias que o poder público faz com entidades da sociedade civil. Isso aqui vale para prefeituras, para os governos estaduais e para o próprio governo federal. Todo ente público que faz parcerias com entidades da sociedade civil está sujeito a esta lei, exceto, claro, as exceções que a gente vai ver aqui. Bom, então esta lei foi feita em 2014 para regular essas parcerias. Antigamente, antes dessa lei, tudo era feito de uma forma mais direta. As parcerias já existiam antes da lei, só que elas não tinham que seguir esses requisitos. Geralmente eram feitos convênios livremente escolhidas as entidades, e esta lei aqui traz para alguns casos a possibilidade de se realizar um chamamento público, que é algo semelhante a uma licitação. Então, assim como quando o poder público vai contratar serviços ou adquirir bens, ele tem que fazer uma licitação. Aqui, para celebrar parcerias, em muitos casos, ele também vai precisar fazer um chamamento público, para que todas as entidades interessadas naquele serviço possam participar e oferecer a sua proposta. Então, tem uma ideia também de trazer essa impessoalidade, fazendo das parcerias algo semelhante ao que já acontece há muito tempo nas licitações. É a mesma ideia. E a gente vai estudar então aqui como que isso funciona e também vamos conhecer as exceções, os casos que não precisa fazer esse chamamento público para celebrar essa parceria. Bom, então o artigo 1º vai apresentar a lei, dizendo que esta lei institui as normas gerais para parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, porque um coopera com o outro, né? O poder público coopera com a entidade, geralmente repassando um dinheiro, e a entidade coopera com o poder público, fazendo aquele serviço, aquela atividade, dentro da forma esperada. E essa parceria, então, é para a consecução, para alcançar as finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. A gente vai estudar logo a seguir no glossário quais são esses três instrumentos utilizados para a parceria. A parceria pode ser por termo de colaboração, por termo de fomento ou por acordo de cooperação. Basicamente, a diferença dos dois termos para o acordo é que nos termos, tanto termo de colaboração como termo de fomento, o poder público transfere um dinheiro para a entidade. No acordo de cooperação, não há transferência de recursos. Porque nem tudo que vai ser feito é com dinheiro público sendo transferido. Tem parcerias que são celebradas do poder público com entidades privadas sem que o poder público dê dinheiro para elas. Pode acontecer.
Quando é feita uma parceria que não envolve repasse de recursos, é acordo de cooperação. Quando envolve repasse de recursos, pode ser termo de colaboração ou termo de fomento. Muito bem. E antes de conhecer as regras desta lei, nós vamos conhecer alguns conceitos que esta lei utiliza. O artigo 2º é uma espécie de glossário, trazendo uma lista de conceitos que são utilizados ao longo da lei. E para que a gente possa entender a lei, a gente precisa entender esses conceitos, porque ao longo da lei vai ser mencionado esse conceito sem dar toda essa descrição. Bom, primeiro, a gente falou que esta lei vai tratar das parcerias do poder público com organizações da sociedade civil. O que são organizações da sociedade civil? Aqui nós temos 3 exemplos de organizações da sociedade civil. Primeiro, entidade privada sem fins lucrativos. Pessoal, uma empresa não pode ter esse tipo de parceria, porque a empresa tem como características buscar o lucro. E entidades que buscam lucro não vão celebrar parcerias desse tipo com o poder público. Celebram contratos. Então, para o poder público contratar uma empresa, ele continua utilizando a lei de licitações. Aqui é para contratar uma entidade, fazer uma parceria com uma entidade que não almeja o lucro, que não busca o lucro. Entidade privada que não tem fins lucrativos e que não distribui os resultados e sobras entre os seus sócios. Não é possível fazer um repasse por esta lei para empresas ou entidades que dividam de alguma forma o lucro. Então, é uma entidade privada sem fins lucrativos que não tem essa distribuição de resultados. Também pode ser uma organização da sociedade civil, as cooperativas previstas na Lei 9867, as sociedades integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as sociedades alcançadas por programas e ações de combate à pobreza, geração de trabalho e renda, ou voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitações de agentes de assistência técnica e extensão rural. E ainda as capacitadas para a execução de atividades ou projetos de interesse público e cunho social. E também são organizações da sociedade civil, organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Pessoal, eu não estou dizendo que todas as religiões são organizações da sociedade civil. Não. Serão organizações da sociedade civil para os fins desta lei. As organizações religiosas que fazem atividades de cunho social, porque tem muitas igrejas e cultos religiosos que criam organizações para ajudar a comunidade, para ajudar as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. E essas organizações, mesmo criadas por organizações religiosas, poderão ter essas parcerias, e é muito comum que tenham. Mas não se enquadra nesse conceito as destinadas apenas para fins religiosos. Tem que ter esse fim social na constituição da organização. E a gente vai saber isso pelo ato de constituição, porque o ato que constitui qualquer organização civil vai conter as finalidades da entidade. E se forem finalidades somente religiosas, ela não se enquadra para fazer essas parcerias. Agora, se ela tiver também finalidades sociais, aí se enquadra. Tranquilo? Muito bem. Já sabemos, então, quem é que pode fazer a parceria com a administração pública. E quem é a administração pública que pode celebrar essas parcerias, pessoal? Justamente todos os entes públicos. Governo federal, por meio da União, estados, Distrito Federal e os municípios pelas suas prefeituras, assim como as suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos. Todos esses entes podem firmar esse tipo de parceria. E o que é uma parceria, pessoal? Parceria é o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de uma relação jurídica estabelecida
formalmente entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Essa parceria é feita em regime de mútua cooperação para consecução, para alcançar as finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades ou projetos expressos, nos termos de colaboração ou de fomento ou acordo de cooperação. Então, a parceria é uma união de esforços entre o poder público e essa entidade para atender a população. Pessoal, a gente tem exemplos de parcerias nas mais diversas áreas. O poder público faz parcerias com clubes amadores, muitas vezes, uma prefeitura faz uma parceria com um clube amador, esportivo, né? Repassando um recurso para ele, e este clube atende crianças, por exemplo. Aí as crianças no turno inverso da sua aula, em vez de estar em casa, vão estar com atividades neste clube esportivo, por exemplo. Esse é um exemplo. Tem também creches comunitárias que vão fazer uma parceria com o poder público e vão atender as crianças da comunidade, porque muitas prefeituras não conseguem atender todas as crianças nas suas creches. E aí, fazendo parcerias com creches comunitárias, consegue oferecer vagas para todas as crianças, por exemplo. Então, tem muitas parcerias que podem ser feitas também na área da saúde, na área do meio ambiente. Tem muitas parcerias que o poder público pode fazer. E é sempre assim, é uma entidade que vai atender uma finalidade que o poder público quer atender e com isso, geralmente, quando for termo, o poder público repassa um recurso financeiro para a entidade conseguir fazer esse atendimento. Atividade. Atividade é o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação dos interesses. A atividade é o que vai ser feito e oferecido. Por exemplo, atividade esportiva para as crianças no turno inverso da escola, atividade de educação infantil. Atividade é o que a sociedade vai fazer em parceria com o poder público. Projeto. O projeto é o conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados. O projeto é justamente o planejamento da atividade que vai ser feita. Então, para fazer uma parceria é apresentado um projeto, e o projeto sendo aprovado, ele vai ser executado, e a atividade vai acontecer. Dirigente é a pessoa que detém poderes de administração, gestão ou controle da entidade da sociedade civil que vai assinar essa parceria com o poder público. Administrador público é o agente público que assina o termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, que pode ser um prefeito ou prefeita, pode ser um governador do estado, pode ser o presidente da república, pode ser algum ministro do governo federal, pode ser algum secretário de alguma secretaria estadual, por exemplo. Então, o administrador é a autoridade que vai assinar a parceria. O gestor é um agente público, um servidor público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio do termo, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação com poderes de controle e fiscalização. Cada parceria que o poder público firmar, um servidor deste órgão vai ser designado gestor. Então, se uma prefeitura faz uma parceria com uma entidade, um servidor da prefeitura vai ficar responsável em acompanhar essa parceria. E ele vai fazer o controle e a fiscalização, ele vai acompanhar para ver se a entidade está fazendo a atividade na forma que foi acordada naquele termo ou acordo. Essa a função do gestor. Nós temos também agora os termos, então. Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Essas são as três formas em que a parceria é colocada no papel, o instrumento. Lá na lei de licitações, quando uma empresa vence uma licitação, ela vai assinar um contrato com o poder público, certo? Aqui na parceria, a entidade, a organização da sociedade civil selecionada, vai assinar um termo de colaboração
ou termo de fomento, ou acordo de cooperação. A diferença dos termos para o acordo é que o acordo de cooperação é aquele que não envolve a transferência de recurso financeiro. E os termos, tanto de colaboração como de fomento, envolvem a transferência de recursos financeiros. Então, se a banca, na tua prova, perguntar qual é o instrumento utilizado quando não há transferência de recursos financeiros, a resposta vai ser acordo de cooperação. Agora, se a banca perguntar qual o instrumento utilizado quando há transferência de recursos financeiros, aí pode ser o termo de colaboração ou o termo de fomento. Professor, como que eu vou saber na prova quando é o termo de colaboração ou quando é o termo de fomento? É o seguinte, o que diferencia um do outro é quem apresenta a proposta para celebrar a parceria. Porque a parceria pode ser proposta pelo poder público. Quando uma prefeitura, por exemplo, propõe uma parceria, ela vai fazer um chamamento público para que as entidades interessadas ofereçam e venham celebrar essa parceria. Nesse caso, a gente tem um termo de colaboração. O contrário é o termo de fomento, que é quando as organizações vão até a prefeitura fazer a proposta. Então, a gente tem essa diferença. Se é a prefeitura que propõe, se chama termo de colaboração. Se é a entidade que vai até a prefeitura propor, a gente vai chamar de termo de fomento. Essa é a diferença. Ambos vão envolver a transferência de recursos financeiros. Então é isso. A gente tem esses três instrumentos. Quando não transfere recurso, acordo de cooperação. Quando transfere recurso e foi proposto pela administração pública, é o termo de colaboração. Quando envolve recurso financeiro e foi proposto pela sociedade civil, se chama termo de fomento. Tranquilo? É isso. Continuando, pessoal, a gente tem o conceito de Conselho de Política Pública. Este é um órgão criado pelo poder público para atuar como uma instância consultiva na área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então, é um órgão que vai acompanhar essas parcerias. Comissão de seleção é um órgão que vai ser formado para processar e julgar os chamamentos públicos. Assim como lá nas licitações tem uma comissão de licitação que vai analisar as propostas das empresas, aqui nas parcerias tem uma comissão de seleção, que é uma comissão formada por servidores do órgão que vão analisar as propostas e definir quais serão as entidades que vão celebrar as parcerias. Essa comissão de seleção tem que ter a participação de pelo menos um servidor concursado, ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do órgão. Comissão de monitoramento e avaliação é uma outra comissão que vai acompanhar a execução das parcerias. Então, a gente tem uma comissão de seleção que é para selecionar com quem o poder público vai fazer a parceria. Depois de feita a parceria, tem uma outra comissão que é formada, que vai fazer o monitoramento e avaliação. Essa comissão vai acompanhar se a parceria está sendo executada conforme o que foi combinado. Ela vai acompanhar a atividade, junto com o gestor, né? Vai acompanhar a atividade da entidade. O chamamento público é o procedimento para escolher a entidade para firmar a parceria. E, às vezes, o poder público pode ter um objeto amplo de parceria e ele abre um chamamento e todas que se credenciarem, ele assina esse termo de colaboração ou fomento. Então, o chamamento público é o procedimento que vai ser utilizado para escolher as entidades para firmar a parceria. Bens remanescentes. Os bens remanescentes são os bens que sobram. Como assim? Quando o poder público faz uma parceria, ele pode, além de repassar recursos, repassar bens para serem utilizados pela entidade. Quando termina essa parceria, esses bens ficam lá e devem ser colocados em outra entidade que faça essa atividade ou retornar ao poder público. Esse é o conceito de bens remanescentes. Prestação de contas. Aqui
é quando já foi feita e executada a atividade, a entidade vai mostrar para o poder público tudo que ela fez. É a prestação de contas. Ela vai mostrar direitinho toda a documentação, comprovando que ela executou a atividade, que ela aplicou os recursos da forma prevista. É isso. É toda essa comprovação. E a prestação de contas compreende duas fases. A apresentação das contas, que a sociedade civil vai fazer para o poder público, e a análise, que aí o poder público vai fazer uma análise e uma manifestação conclusiva sobre as contas prestadas. Sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle, porque órgãos como o Tribunal de Contas também vão fiscalizar. Então é isso. O artigo 2º-A prevê que as parcerias disciplinadas nesta lei respeitarão em todos os seus aspectos as normas específicas das políticas públicas setoriais que sejam relacionadas ao objeto da parceria e as instâncias também de pactuação e deliberação. Bom, agora o artigo 3º vai trazer as situações em que esta lei não se aplica, e essa também pode ser uma questão na nossa prova. A banca pode perguntar quais são os casos que não se aplica a Lei 13.019. Porque tem muitas parcerias que o poder público faz com entidades que ele não vai seguir as regras desta lei, porque tem outras regras já estabelecidas em outras legislações. Então, primeiro, não se aplica a regra desta lei para transferência de recurso homologado pelo Congresso Nacional ou autorizado pelo Senado naquilo em que as disposições específicas de tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta lei. Então, nessas parcerias, se forem incompatíveis com esta lei, não vai se aplicar esta lei, vai continuar aplicando o disposto nessas normas. Também não se aplica contrato de gestão celebrado com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos da Lei 9637. A Lei 9637, ela criou esse sistema de organizações sociais, que é um sistema justamente de parcerias. E lá, os contratos de gestão firmados de acordo com esta lei continuam sendo regidos por esta Lei 9637. Não passam a ser regidos pela nova Lei 13.019. Também essa lei não se aplica a convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos na área da saúde. Pessoal, lá no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós temos que instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS. E isso é feito quando o SUS não tem nos hospitais públicos e postos de saúde o suporte necessário para atender a população, ele faz convênios ou contratos com instituições privadas de saúde. Então, às vezes, tu vai num hospital filantrópico ou particular e tu é atendido pelo SUS. Porque existe um convênio ou contrato do poder público com aquele local. Esse tipo de parceria também não é regido por esta lei. As parcerias, então, no âmbito do SUS não serão regidos por esta lei. Também termos de compromisso cultural, previstos na Lei 13.018 de 2014, aquelas parcerias de incentivo à cultura. Termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs, que foram instituídas na Lei 9790 de 99, também continuam regidos por aquela lei. Transferências referidas no artigo 2º da Lei 10.845 de 2004 e nos artigos 5º e 22 da Lei 11.947. Aqui são algumas situações especiais que eu coloquei nesse quadro para vocês. São transferências para entidades de educação especial, ou para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou o Programa Dinheiro Direto na Escola. Essas parcerias continuam regidas por estas leis e não pela 13.019. Também não se aplica ao pagamento realizado a título de anuidade, contribuição ou taxa associativa em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam constituídas por membros de poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgãos públicos,
pessoas de direito público interno ou pessoas integrantes da administração pública. E também não se aplica às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. O serviço social autônomo é o famoso Sistema S, que a gente tem aqueles serviços na indústria, comércio e outras áreas, né? O SENAC, o SENAI, esse tipo de parceria também não é regido por esta norma. O artigo 4º foi revogado e foi inserido aqui na lei o artigo 4º-A. O artigo 4º-A prevê que todas as reuniões, deliberações e votações das organizações da sociedade civil podem ser feitas virtualmente. E o sistema de deliberação remota deve garantir os direitos de voz e voto a quem os teria em reunião ou assembleia presencial. Então a lei foi modernizada, né? Possibilitando as reuniões à distância, o que é uma economia de tempo e de dinheiro também, né? Podendo as reuniões então serem feitas todas virtualmente. É isso que está assegurado aqui no artigo 4º-A. Muito bem, nosso próximo assunto é a celebração desses termos de colaboração ou fomento. Mas a continuação do nosso estudo a gente vai fazer no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!